Hebreus capítulo de número 12, verso 1, vamos ler até o 4 e vamos estar trazendo algo da parte do Senhor nestes versículos que são maravilhosos e que têm uma mensagem de Deus para o nosso coração. Diz o texto sagrado: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus. Repita comigo: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezou a afronta e assentou-se à destra de Deus. Considerai, pois, que aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. Curve a sua cabeça e ore comigo, querido Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor, estamos na Tua presença. A Tua glória está neste lugar. Pai, que venha uma palavra do céu para o coração da Tua igreja. Nos usa como instrumento para a glória e honra do Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Os irmãos podem tomar assento, Deus abençoe. Aleluia! Queridos, eu quero, antes de entrar neste texto tão maravilhoso, agradecer a confiança e o convite feito pelo pastor Lael, ao qual já tem algum tempo que nós conhecemos, né, pastor? Aleluia. Alguns anos, não é? Glória a Deus. Servindo ao Senhor com alegria. E estou feliz, irmãos, de ver o que Deus está fazendo neste lugar. Deus abençoe os obreiros, né? Hoje é culto dos obreiros, né? Então a comida pode ser um pouquinho mais pimentada, né? Amém? Foi os irmãos que escolheram o tema, não foi? Então vocês aguentam, né? Aleluia. O culto de ensino aqui é na quarta. Aí quarta-feira o pastor Lael faz o respaldo. Aleluia. Irmãos, esta congregação sempre foi o que ela está sendo. Aleluia. Uma bênção. E eu quero dizer aos irmãos nesta noite que os céus estão abertos neste lugar esta noite. Eu já percebi que teve uns irmãos aqui que já entrou lá, viu? Já entrou na despensa do Pai. Quem pode entrar lá? Quem foi lavado aqui no Cordeiro? Então você está livre. Você está com permissão de entrar lá. Aleluia! A despensa do Pai está cheia. O que é que você precisa? Conta para Jesus aonde é
a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisas, cadê o tocador? Conta para Jesus. Só os mais antigos que conhecem, né? Quem conhece aqui? Então cante. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio, confia no Senhor. Não te desanimes com a tua cruz. O que tu precisa, conta para Jesus. Levante a mão que está vindo renovo esta noite. Aleluia! Os céus estão abertos. Eu não sei o que você veio buscar. Eu não sei o que você precisa. Mas eu te convido nesta hora a entrar na despensa do Pai e receber o milagre, porque é noite de milagre, é noite de renovo, porque Jesus está neste lugar. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Fica aí que você me ajuda. De vez em quando saem uns corinhos, mas eu sou desafinado. Irmãos, vamos lá. Aleluia. Irmãos, mas que texto, hein? Que coisa maravilhosa. Esse texto, ele é muito rico, né? E o escritor aos Hebreus, irmãos, quando você vai ler a história, a igreja ao qual o escritor recebeu esta palavra, era uma igreja que estava vivendo um momento de muita tribulação, muitas perseguições, muitos irmãos sendo mortos. Aleluia. Muitos irmãos que alguém olhava e dizia: cadê o irmão Daniel? Não veio hoje? Não, por quê? Ele não aguentou. Ele parou. Foi demais. O que aconteceu? As autoridades chegaram na sua casa. Pegaram tudo que ele tinha. Levaram-o para as arenas. Aleluia. Não temos mais casa. O governo tomou. Estamos sem nada. E ele não veio no culto hoje. Ele disse que não dá mais. O Espírito Santo que acompanha a igreja. E o Espírito Santo que não deixa a igreja sozinha. Porque a promessa dele: estarei convosco. Aleluia. Estarei convosco. Todos os dias. Mas tem hora que o homem não aguenta. Então ele escreve. E ele começa dizendo: portanto, nós, a igreja do Senhor, nós vamos aplicar esta palavra para nós. Quantos aqui o Senhor pode contar como igreja? Então tá bom. O escritor diz: portanto, nós que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Só que este capítulo, este versículo,
1 do capítulo 12, esse portanto, irmãos, é uma conclusão. E ele está concluindo o capítulo 11, que fala de quê? Fala dos heróis da fé. Aleluia. E ele disse, olha, nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Testemunha aqui, irmãos, foram os mártires. É como que se Jesus estava falando, não foi só o filho do meu irmão que foi para o matadouro, não. Tem uma nuvem de testemunha, que são os heróis da fé. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor, que enfrentaram a fúria de Roma, que enfrentaram os leões na arena, que enfrentaram a fornalha de fogo, mas foram fiéis, não recuaram. Aleluia! É como se diz, tem mais alguém que já correu esta carreira. Então ele está se referindo ao capítulo 11, e eu quero ler somente o versículo 37, para que fique bem fixado no meu e no seu coração. Irmãos, o evangelho é coisa séria. Jesus nos chamou para morrer, se for preciso. E esta nuvem de testemunha, que está agora mostrando para nós e dizendo, ei, não existe comunicação entre os mortos e os que vivem, mas é como se ele estivesse olhando você, a igreja daquela época, naquela perseguição, e ele dizendo no versículo 37 do capítulo 11, olha o que diz, vamos ler a partir do versículo 36, e outros experimentaram escárnios, açoites e até cadeias e prisões. Serão apedrejados. Aleluia. Ele está dizendo, ei, tem uma multidão, tem uma nuvem de testemunha que foram apedrejados, que foram cerrados ao meio. Aleluia. Foram tentados, que foram mortos ao fio da espada, que andaram vestidos de peles de ovelha. Irmão Daniel, mas quem eram estes? Estes eram os filhos de Deus, irmão. Esta era a igreja do Deus vivo. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados. Imagine os pastores sendo levados mortos. Isto estamos vivenciando no século 21. Quantos irmãos nossos, quantos pastores estão passando por este processo em países da África, mas estão de pé.
Aleluia! Esta igreja do Deus vivo, esta igreja do Deus vivo, que tem esta nuvem de testemunha, dizendo: ei, eu não vi, mas pela fé, aleluia, eu estou crendo que Ele é poderoso, eu estou crendo que Ele vai se levantar e vai me dar a vitória. Bendito seja o nome do Senhor. Desamparado, aflitos, maltratados, estes eram os nossos irmãos. Aleluia. Então, encerrando aqui, o versículo continua falando que vai apertar um pouquinho. A igreja foi chamada por Deus para ser diferente. Não tem como, irmãos. Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Né, Luiz? Vou passando pela prova, dando glória a Deus. Aleluia. O que era a prova dos nossos irmãos e o que é a nossa prova hoje? Reclamamos porque às vezes o pastor não nos cumprimentou, mas a igreja primitiva estava reclamando porque o pastor estava sendo cerrado ao meio. Ai, meu Deus! Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e coragem, da fé e devoção, da igreja do templo de paz, de Pedro e João, que enfrentava a fúria de Roma, sua fé de cristão é o exemplo para mim. Verdadeira. Levante a mão e cante e diga: oh, oh meu Deus, venha viva tua igreja de novo, faz a chama arder neste povo, aleluia, como foi nos primeiros cristãos. Estou sentindo Ele aqui. Estou sentindo Ele renovando. Estou sentindo Ele levantando o exército de uma igreja. Quem pode adorar nessa noite? Quem pode adorar? Receba o renovo. Aleluia. Vai trocando, meu filho. Aleluia. Aleluia. Pode matar, não tem problema, mas eu não nego. Pode matar, não tem problema, eu estou aqui, porque primeiro Ele morreu. E aonde eles estão? A ditosa cidade é muito linda. Eles já foram. Se pudesse, eu iria pra lá agora. Tá chegando o dia. Eles já chegaram lá.
cantarei. Veria anjos e querubins ali reunido, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento, serenidade. Só quem vai, levante a mão. Eita! Aleluia! Aleluia! Então, irmãos, ele diz para a igreja do Senhor: deixemos, vai apertar um pouquinho, todo o embaraço. Irmão, Jesus já te libertou, irmão. Para deixar o embaraço. Tem como. O crente, mas na frente eu vou falar porque temos que deixar o embaraço. Jesus quando me encontrou, irmão, Jesus quando te encontrou, você estava igual Lázaro no sepulcro. Morto e amarrado. Amarrado e morto. Não era assim que nós estávamos? A Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mas quem é amigo de Jesus aqui? Jesus chega lá e fala: cadê o meu amigo? Tem 4 dias, está fedendo. Falou: não, o senhor demorou, o senhor... Não, eu não demorei nem atrasei. Porque eu sou o dono do tempo. No tempo do homem, ele estaria vendo apenas uma cura. Mas no tempo de Deus, o milagre foi maior. Ei, no tempo de Deus, o milagre vai ser maior na sua vida. Não é fácil para o homem esperar o tempo de Deus. Mas eu digo nesta noite, profeticamente, o tempo de Deus, o milagre é maior. E não importa como que esteja. Não. Senhor, já tem 4 dias. Receba, minha irmã. Senhor, está preso. Como é que eu faço, Senhor? Eu consagro, eu oro, eu peço. Continue, 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 continue. Porque Deus, Ele é fiel em seus propósitos. Irmãos, tem hora que Jesus chega na hora e faz. Tem hora que ele fala: não, deixa ir para a sepultura. Deixa enterrar. Mas eu vou fazer. Chegou lá, enterraram. Tira a pedra. Tirar a pedra, irmãos, não é Deus que tira, é você. Você acreditar, tire a pedra essa noite. Porque o milagre vai acontecer. Em nome de Jesus. Aí tiraram a pedra. Jesus ora ao Pai. Diz: Senhor, muito obrigado, meu Deus, porque sempre me ouves. Lázaro!
Irmãos, tudo obedece à voz dele. Inferno, morte, vento, tudo obedece à voz. Era desesperador para Marta e Maria, a voz dele trouxe a solução. Minha irmã, glorifique, meu irmão, exalte. Tudo que você precisa é uma palavra dele. Que Lázaro saiu todo enfaixado. Que ele ia seguir viagem? Tem como. O que Jesus falou? Desatai-o e deixai-o. O que o texto aqui está dizendo? Deixemos todo o embaraço. Deixa eu concluir o versículo. Deixemos todo o embaraço e o pecado que de tão perto nos rodeia. E corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Então, irmãos, veja aqui que Deus está falando. O que o Senhor enviou para aquela igreja que estava tão perseguida. Primeiro, tira os embaraços. Irmão, o crente, irmão, Jesus te chamou e ele te desamarrou. Quando ele te encontrou, você estava lá em uma situação difícil. Ninguém dava nada por você. Não tinha caráter. Aleluia. Nós não cantamos assim, ó. Quando andava no mundo escravizado, o meu guia era o príncipe do pecado. Liberdade eu não tinha, Cristo deu na cruz por mim, já morreu e vida nova me deu. Não é, irmão Luiz? Hoje eu não sou, ó, desata, 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 é livre, você é livre, livre para adorar, livre para glorificar, livre para bem dizer o nome daquele que está sentado no trono. Sou feliz com Jesus ao meu lado. Irmãos, glorifica a Deus porque o diabo te perdeu, amém? Perdeu, bobão! Jesus chegou! Agora, irmão, pelo amor de Deus. Jesus na cruz, irmãos, ele foi lá para isto, porque era o preço que era exigido, para que ele pudesse chegar com autoridade e dizer, não, está livre. Depois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Batia Paulo com você, exaltava, porque falava, este é meu escravo, está sobre o meu domínio. Mas Jesus chegou. Lembra aí onde ele te encontrou e glorifique a ele. Aleluia.
Tá. Aí ele foi tirando. Foi tirando, né? Mentira, não, sai fora. Mentira, não. Engano? Prostituição? Vai desamarrando. É duro, irmão, não é fácil. Não é fácil abandonar, não. Mas tem que tirar. Tem que tirar. Aleluia. E o diabo fica olhando, falou, não pode chegar mais, porque o valente está ali. Aleluia. O valente está ali. Ele chegou naquela vida. Eu perdi o domínio, hein, irmão? O diabo perdeu o domínio sobre a tua vida. Jesus nos libertou. Bom, já vou concluir porque o relógio corre muito. Aí ele diz o seguinte: depois de embaraçar, de nos libertar, ele falou: agora você vai correr uma carreira que eu vou propor. Está vendo por que primeiro ele desembaraçou? Quem aqui consegue correr com embaraço? Não consegue, irmão. Então, o escritor, ele usa, é uma metáfora, ele faz uma comparação de um atleta, de um corredor. E ele aplica esta palavra à nossa caminhada até os céus. E ele fala, olha, essa corrida é uma corrida, não é uma corrida de 50 metros, não é uma corrida de 100 metros, ela é uma corrida longa. Então você vai correr com perseverança, você vai correr com paciência. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Então, o texto está dizendo, tira o embaraço, tira o pecado. Irmãos, vamos vigiar, porque o diabo, ele quer pegar a igreja de novo e aprisionar. Mas o texto está dizendo, tem que deixar o pecado. Você tem que mostrar para o mundo agora o antes e o depois de Jesus. Irmãos, isso é muito sério. Você sabe por quê? Porque nós carregamos, aleluia, na nossa vida, por onde a gente anda. A partir do momento que você diz que é um servo de Deus, sabe, meu Pai? Você precisa honrar a cruz do Calvário, as marcas do Calvário que está sobre a minha e a sua vida. Por isso que a carreira ela é pesada, tem que ter paciência, tem que ter perseverança. Vamos caminhar mais um pouquinho para me chegar no texto propriamente dito que os irmãos escolheram. Aí, meus queridos irmãos, o escritor vai dizer que nesta carreira nós temos um alvo a ser alcançado. Nós temos um objetivo a ser alcançado. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, a vitória não é para aqueles que iniciam. A vitória não é para aqueles que vai até o fim. A vitória é para aqueles que vai até o final. Aleluia. Muitas coisas têm surgido para tirar o foco da igreja. Irmãos, essa palavra ela é extraordinária. Mas o escritor vai dizer e encorajar aqueles irmãos e dar a receita para chegar até o final. Qual que é a receita?
E ele fala: é manter os olhos fixos. Aleluia. Ei, o Espírito Santo te pergunta nessa noite: para quem você está olhando? Ele poderia falar: você pode olhar para B, você pode olhar para C. Mas ele não, ele vai falar: olha, você vai olhar para quem? Você vai olhar para Jesus. Por quê? Aleluia. Porque ele suportou. Porque ele suportou vergonha, peso. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, o diabo tem levantado muitas coisas nestes últimos dias para distrair a igreja. E muitos estão tirando o foco de Jesus e estão parando pelo caminho. O autor ele é bem claro ao dizer: olhai para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, se olharmos para as circunstâncias da vida, nós iremos perder o foco. Tem muitas coisas que vêm para entristecer o nosso coração. Mas se nós mantivermos o olhar fixo em Jesus, Ele nunca vai nos decepcionar. Jesus tinha uma congregação com 12 membros, quando começou. Eram os 12 apóstolos, discípulos. E um ali era treva pura. Uma congregação tão pequena, hein? Apenas 12, estava iniciando. No meio ali tinha o Judas, que estava olhando totalmente diferente. Para quem que você está olhando? Tem muita gente vindo para a igreja e voltando vazio, porque está olhando para o homem. Está perdendo o sentido. Aleluia. Ah, irmãos, quantas brigas, quantas picuinhas. Isto é embaraço para quem está correndo. Mas nesta noite, a palavra de Deus está dizendo: tira tudo, olha para Jesus, porque Ele está te esperando na linha de chegada. Bendito seja o nome do Senhor. Olhar para Jesus é a certeza da nossa vitória. Amém? Então guarda essa palavra. Pedro estava lá na beira da praia de noite. Aleluia. Cadê Jesus? Estava fazendo a obra. E ele lá no barco assombrado. O que vai acontecer agora? Dê mais um pouquinho de som, meu querido, por favor. Já estou terminando. De repente, Jesus aparece. Pai do Senhor, meus irmãos. Mas não é possível. Um fantasma? Não, não é não. Sou eu. Aleluia. Eu não deixo, não. Ah, Jesus não deixa. Eu posso deixar, mas Jesus não deixa.
Jesus não deixa. Aleluia. Aí Pedro, Senhor, é o Senhor mesmo. Sou eu, Pedro. Oh, aleluia. Aleluia. O Senhor quer revelar algo extraordinário para esta igreja. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Olhos fixos nele. É a garantia de sucesso na vida espiritual. Obreiros do Senhor. Olhos fixos em Jesus. É o segredo de um ministério abençoado. Às vezes pode até haver decepção entre nós, porque somos humanos. Mas ei, o alvo aqui é Jesus. No dia que Jesus lhe decepcionar, aí eu estou de acordo com você. Mas sabe quando que isso vai acontecer? Nunca. Senhor, é o Senhor mesmo? É, oh glória. Ah, Senhor, aleluia. Eu quero ter novas experiências. Você sabe como é que você tem novas experiências? Diga comigo, novas experiências só olhando para Jesus. Senhor, então se é o Senhor, permita. Olha aí, está vindo coisa nova. Está vindo coisa nova para esta igreja. Porque vocês estão com o olhar fixo em Jesus. E o Senhor vai fazer coisas extraordinárias. O diabo estava parramando por aí, pastor Lael. A igreja do bairro Maria Eugênia vai fechar. A igreja do bairro Maria Eugênia, vai acabar. Mas Jesus disse, não, eu vou mandar lá um servo que está olhando para mim. Oh, ralai de calabachuri me canta. E quando se olha para Jesus, os projetos do diabo caem por terra quando se olha para Jesus. O mar se abre quando se olha para Jesus. Você anda em cima das águas. Quem quer andar em cima das águas esta noite, levante a sua mão e adore. Receba, receba novas experiências esta noite. Receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Vontade permissiva de Deus. Da vontade de Deus. Que Pedro naquela noite tivesse aquela experiência. Irmãos, tudo é como Deus determina. Não adianta você querer ir sem Deus determinar que você vai afundar. Agora, se Deus falar, vai, pegue a malinha, vai embora, porque o Senhor garante. Não adianta aí não. Você não queria ouvir Deus, então Deus está falando. Não adianta aí, eu não te chamei. Fica no teu lugar, olhando para mim, porque o que eu tenho é no tempo certo, é na hora certa. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, quem sustenta a água é Ele. Então é só Ele que pode dizer, vem. Aleluia. Oh, glória. E mesmo, olha só o detalhe da mensagem. Mesmo Ele chamando, mesmo Ele permitindo, não se pode tirar os olhos dele. Não, Deus me chamou, agora eu estou tranquilo, está tranquilo? Tira o olho dele para ver se você não afunda. Lá vai o Pedrão, oh glória, falando em línguas estranhas, profetizando. Eita, que maravilha, a obra estava uma benção. Aí o camarada começa a inchar igual um cururu. Eu sou bom mesmo. Eu sou o cara.
foi o que aconteceu com Pedro. A Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava andando sobre as águas. Precisamos tomar muito cuidado com a chamada de Deus na nossa vida. Glória, por isso a glória dele. Estou desafinado, hein? É por ele, é pra ele, é com ele, é tudo dele. Eu vim louvar, a promessa é dele. E quem não concordar com o que ele faz, não, ele não dá a sua glória a ninguém. Ele é dono de tudo. Hey! Tem fogo aqui no altar. Aleluia! Oh, e da prata tudo é teu. Ele não tem, ele é o próprio poder. Então cante, por isso a glória. Eu vim louvar a ele, foi ele, a promessa é dele. E quem não concordar com o que ele faz, vai reclamar com ele. Pastor Lael. Oi, eu estava querendo começar agora. Tá gostoso, irmãos, aqui. Aleluia! Eu estou sentindo a glória do Senhor neste lugar. Aleluia! Continua a igreja do bairro Maria Eugênia olhando para ele. O diabo vai chegar e vai dizer: ei, eu tenho aqui, proste-me e adore. E você diz: não, eu estou olhando para ele. Ah, não, não tire o foco do Jesus que te salvou, porque ele está te esperando na linha de chegada. Eu já encerro, mais 5 minutinhos. Quando nós olhamos para ele, para você, meu amigo, que foi convidado para estar aqui esta noite. Quando você olha para ele e reconhece quem você é o primeiro passo para se obter o perdão de Deus. Não é com arrogância, não. É reconhecendo quem você é. Como é que você prova, irmão Daniel? Provo. De um caba safado. Estava crucificado justamente ao lado de Jesus. Aliás, tinha 2. Teve um que olhou fixo para ele. Aleluia. O segredo é esse, irmão. Aleluia. Senhor, eu reconheço que sou pecador. Aleluia. Eu reconheço que sou pecador. Aleluia. Eu vejo que tu és inocente. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Reconheceu Jesus como Salvador, reconheceu. Aí Jesus disse: eu te perdoo hoje, e hoje mesmo tu entrarás comigo no paraíso. Tem alguém aqui esta noite que foi convidado pela primeira vez e quer levar este Jesus com você? Ele está aqui para te perdoar. Tem? Aleluia! Salvação? Só nele. Perdão?
só nele. Liberdade, só nele. Alegria, só nele. Porque ele morreu na cruz do Calvário para nos perdoar. Tem alguém? Venha. Jesus está de braços abertos. Oh, aleluia. Confesse a ele os teus pecados e receberás nesta noite a salvação em Cristo Jesus. Não tem? Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a igreja. Pastor Lael, muito obrigado. Obrigado aos obreiros pela oportunidade em nome de Jesus.